é muito importante nós percebermos que as Escrituras, elas vão mostrando para nós o que vai acontecer nos dias vindouros, né? Sempre a gente lembra aqui, Isaías 46:10, desde o princípio eu anuncio as coisas que ainda vão acontecer e eu vou cumprir toda a minha vontade. Então nós precisamos sempre analisar, meditar nas Escrituras, porque ali sempre tem algo para nos ensinar acerca do tempo do fim. Eu vou trazer aqui um contexto. Essa fuga para o deserto, ela já tem uma sombra lá nas Escrituras. E nós precisamos entender o cenário que aconteceu lá, que vai explicar o que vai acontecer no futuro. Eu peguei aqui Êxodo 12, do 37 ao 38, que foi o start da saída do povo do Egito para o deserto. E aí, muito interessante, porque Números 33 também fala deste assunto. E lá menciona que essa saída começou logo após a Páscoa. E lá diz que aconteceu no dia 15 do mês 1, essa saída, esse êxodo. E no Êxodo 12, 37 e 38 diz assim: os israelitas foram de Ramsés até Sucote. Nós sabemos que Sucote aponta para tabernáculos. Havia 600.000 homens, além de mulheres e crianças. Verso 38. Grande multidão de estrangeiros de todo tipo seguiu com eles. Ou seja, olha só um cenário que aconteceu lá no passado e que aponta, nos ajuda a esclarecer, né, não somente com este texto, mas também pelos profetas, que o cenário vindouro também mostra essa realidade vindoura, em que a igreja, na primeira metade da semana, ela vai tocar trombetas de arrependimento sobre todas as nações, e aqueles que se arrependerem, aqueles que visualizarem os sinais, os prodígios, que pelas testemunhas elas vão realizar nesta primeira metade da semana, muitas nações vão seguir a igreja. E a igreja, nesta metade da semana, ela vai caminhar para uma transição. E essa transição aponta para essa saída de ir para o deserto. Então, muito interessante isso. E aqui no Êxodo fala que eles saíram do Egito e foram até Sucote. Sucote é tendas no plural. Quando nós olhamos lá o profeta Oséias 12, verso 9, vai falar o seguinte: eu ainda te farei habitar em tendas, como nos dias da festa solene. Olha só, algo muito interessante que vai acontecer nos dias vindouros. E quando eu olhei para esses 600.000 homens, eu fiquei meditando hoje à tarde, porque nós sabemos que tabernáculos aponta para o 7º dia milenar, e nós sabemos que nos 6.000 anos o Senhor está realizando a sua obra sobre a humanidade, apontando aí para o tempo de escravidão que esse povo do Egito passou lá por 400 anos no Egito. Então, muito interessante nós meditarmos nesses 6.000 anos até chegar Sucote, até chegar esse 7º dia milenar. Quando eu pego aqui esses 600.000 homens e eu divido pelo período de 6.000, eu vou chegar num resultado de número 100. 600.000 dividido por 6.000 é igual a 100. E aí, na hora, me veio a lembrança do intervalo de tempo que existe de Abraão até Isaac. Em Gênesis 21, verso 5, diz que Abraão teve 100 anos quando quando Isaac veio ao mundo. E nós sabemos aí a importância de entender a promessa que Deus fez para Abraão. Em Gênesis 22:17, por exemplo, lá o Senhor reitera para ele acerca desta promessa de que a descendência dele seria como estrelas do céu,
apontando para esses glorificados, a igreja. E a igreja é um papel crucial nesses últimos dias de chamar a muitos para o arrependimento, chamando inclusive aqueles que serão como areia da praia do mar, que está lá em Gênesis 22:17, porque a descendência de Abraão seria como estrelas dos céus, glorificados, e como areia da praia do mar. E não somente isso, mas que todas as nações seriam benditas através dessa descendência. E outro detalhe, porque Isaac aponta para Cristo. Isaac vai apontar para Cristo, ele é figura de Cristo. E nós sabemos que Gênesis 26 vai falar, e Deus fala para Isaac, que a descendência dele seria como estrelas do céu, uma ênfase para os filhos da fé, porque os que são da fé são filhos de Abraão. E outro ponto interessante, que por 3 vezes em Gênesis, o Senhor vai anunciar o nascimento de Isaac com a palavra Moed. A palavra Moed. Por 3 vezes, Deus anuncia para Abraão o nascimento de Isaac vai acontecer num tempo determinado. Isso está em Gênesis 17:21, no capítulo 18, verso 14, e no capítulo 21, verso 2, quando ele nasce de fato. E a primeira vez que Deus anuncia esse nascimento, o nascimento de Isaac, foi justamente quando Deus alterou o nome de Abrão para Abraão, pai de muitas nações. E ali houve o momento ali de circuncisão, por estatuto perpétuo, como está escrito lá em Gênesis 17, apontando que essa circuncisão teria que acontecer no 8º dia. E nós sabemos aí, né, principalmente para os filhos da fé, a circuncisão do coração, apontando para uma aliança eterna com o Senhor Jesus no reino eterno. Então isso é lindo demais e ajuda a esclarecer esse plano do Senhor que vai envolver a descendência de Abraão e as nações restantes que vão se arrepender e vão seguir. Nem todos, aqueles que se arrependerão vão seguir o seu povo para o deserto. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, Deus, com mão poderosa, com braço estendido e derramado furor, hei de reinar sobre vós. Tirar-vos-ei dentre os povos, e vos congregarei nas terras as quais andais espalhados, com mão forte, com braço estendido e derramado furor. Levar-vos-ei ao deserto dos povos, e ali entrarei em juízo convosco face a face. Como entrei em juízo com vossos pais, no deserto da terra do Egito. Assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Deus. Far-vos-ei passar debaixo do meu cajado, e vos sujeitarei à disciplina da aliança. Olha só, irmãos. Está pensando que o povo de Deus que vai para o deserto não vai precisar passar pelo cajado de Deus e ter face a face com ele? Não vai ser admoestado por Deus? Irmãos, é aperfeiçoamento. O que vai acontecer logo depois disso é a entrada no reino milenar. O povo tem que estar na estatura perfeita de varão. A mulher tem que estar pronta para dar a luz. Então, Deus ele vai levar esses para o deserto para os amadurecer. Se lembra que no meio da semana, os que deram a sua vida voluntariamente morreram profetizando em Jerusalém? Para quê? Para que esses atingissem a sua estatura perfeita também e todos juntos no final, depois de ressurretos, fôssemos glorificados e arrebatados nos ares, para aí requerer o reino milenar e o reino eterno. Então ele fala, mas para isso Deus ele vai precisar tratar esse povo, e não esquecendo jamais que as nações vão precisar também, porque essas nações que estão aqui vão entrar no reino milenar também, irmãos, e não vão entrar de qualquer maneira. Elas precisam se preparar para um tribunal, o tribunal de Cristo, onde elas vão ter face a face, cada um segundo as suas obras. Então, far-vos-ei passar debaixo do meu cajado, e vos sujeitarei à disciplina da aliança. De que aliança? Da nova aliança. Separei dentre vós
olha só, separarei dentre vós os rebeldes e os que transgrediram contra mim. Da terra das suas moradas eu os farei sair, mas não entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor. Você vê, nem todo mundo que vai estar no deserto vai entrar em Israel, vai entrar no reino. Aqueles que não se submeterem à disciplina da aliança não entram. Não entram. E é aquilo que o irmão Ricardo estava falando. Você estava falando aí agora, há pouco tempo atrás. Que existem, irmãos, a sombra disso é a rebelião de Corá. Você lembra da rebelião de Corá que teve? Que os levitas lá começaram a colocar em júdice, em juízo, a liderança de Moisés e de Arão, lembra disso? Que eles começaram a falar que não, vocês têm que... Como é que vocês vão levantar Arão como sumo sacerdote? Não, aí começou aquele negócio, aquela briga para ver quem seria, né? Quem seria, quem lideraria e tal, e aí acontece aquele evento da vara, né? Da vara de Arão, que floresce e tudo mais, por causa de uma rebelião. Você imagina trazendo isso para os nossos dias, homens movidos pelo Espírito de Deus, sendo levados para o deserto, igual Jesus foi, impelido pelo Espírito ao deserto, nações conosco, a pressão de ter que ser sustentado por Deus, que nem a gente leu, por 1260 dias, um povo que não entende muito bem isso, um povo que está indo para o deserto, que não entende muito bem isso entre as nações, tendo que se submeter a isso. Irmãos em Cristo que ainda não despertaram plenamente para isso, entendem os tempos, mas não entendem muito bem o que vão fazer no deserto, como que tem que ir para o deserto, estão indo junto e tem que se submeter a uma situação como essa. É igual o povo de Israel quando saiu do Egito, irmãos. Muitos vão querer voltar para a comida do faraó, muitos vão querer murmurar porque que Deus está fazendo aquilo com eles, muitos vão se insubordinar às lideranças, porque no Egito, no Êxodo, nesse último Êxodo, no nosso Êxodo, vão ter líderes, irmãos. Vão ter líderes. Vão ter homens levantados por Deus que vão liderar. Ou você acha que não? Vai ser uma bagunça, vai ser uma farândula no deserto, todo mundo faz o que quer, anda por onde quiser e não tem uma disciplina da aliança. Vai ter uma disciplina. Colocada debaixo do cajado de alguém que está face a face com Deus, liderando aquele grupo como Moisés liderou e Arão lideraram. Então, tudo isso vai voltar a acontecer. Legal. Lembrei agora da passagem aqui de Judas, que fala acerca das coisas do fim e fala desses rebeldes. Ele fala assim, no verso 10: estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Corá. Esses são manchas em vossas festas de fraternidade, banqueando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. Olha aí, interessante, né? Verdade. Quando o irmão falou aí da promessa deixada a Abraão, Isaac e Jacó, né? Depois a gente vê os filhos aí de Jacó como sendo as 12 tribos de Israel. Eles atravessaram o deserto, eles ali brigaram literalmente com Deus, adoraram deuses estranhos, né? Receberam a lei, o pacto da primeira aliança. Por causa da sua rebeldia, não entraram na terra prometida daquela época, né? Somente as duas testemunhas entraram lá. E a gente vê aspectos semelhantes aí para o tempo do fim. Mas os irmãos que acompanham os canais aqui há longo tempo, sabe como a gente batalha para trazer a mensagem das duas testemunhas, que são representadas aí pela casa de Judá e a casa de Israel, ou Efraim e Judá, né? Muitas profecias apontam essas como sendo as duas tribos levantadas por Deus, que na verdade são as 10 e mais 2, né? E o livro de Oséias traz essa aproximação, e nós temos um texto muito importante que mostra que antes do tempo em que Deus vai unir essas duas casas, Deus já está fazendo, tá? Mas a literalidade
eu acho que será preciso, necessário, passar por um deserto para um reconhecimento, até que Deus faça realmente com que este povo entre novamente em aliança, e vai ser uma aliança eterna, aliança perpétua, né? Das duas casas de Israel, aonde não será mais um povo. Então, irmãos, importantíssimo a gente meditar aqui em Oséias 2. Eu trouxe o texto para a gente dar uma meditada, tá? Que diz assim, deixa eu passar aqui, vai trazer assim, meus irmãos, ó. Eu não consigo ler aqui na tela, peraí que eu vou pegar diretamente no meu slide aqui, que vai ficar um pouquinho mais fácil, só um minutinho. Vai dizer assim, ó: portanto, eu atrairei... Só um minutinho, deixa eu passar aqui, desculpa, voltar aqui, peraí. Quer que eu leia, Wagner? Tá aqui, ó. Portanto, tá. Eis que... Vocês estão enxergando aí, né? Certinho? Sim. Portanto, eis que eu trairei e levarei para o deserto, e lhes falarei ao coração, e lhes darei as suas vinhas dali, e o vale de Acor, por porta de esperança, e ali cantará como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Você vê que isso não é uma coisa que já aconteceu, porque realmente o texto está nos mostrando uma comparação dos dias que o povo de Israel subiu da terra do Egito. Está mostrando exatamente a unificação das duas casas de Israel. E naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás meu marido, e não mais me chamarás meu senhor, ou meu Baal, né? E da sua boca tirarei os nomes de Balaíns, e não mais se lembrará desses nomes. E naquele dia farei por eles aliança com as feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra, e da terra quebrarei o arco, e a espada, e a guerra, e os farei deitar em segurança. Desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, em benignidade e em misericórdia. Então você vê que isso tudo é aspecto para o futuro. A gente não consegue pegar esse texto e antecipar para o passado, porque aqui exatamente está falando que esse é um momento onde, a semelhança do Egito, o povo de Israel estará no deserto. E eu não consigo ter um outro tempo específico para comparação desse tempo cronológico, a não ser encaixar esse tempo em que a mulher está sendo protegida por Deus no deserto. A gente tem mais uns dois textos que eu separei aqui, que eu acho importante de trazer, tá? Ó, porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas e livrá-las-eis de todos os lugares por onde foram espalhadas no dia nublado e da escuridão. Tirá-las-eis dos povos e as congregarei dos países, e trarei a sua própria terra, e as apacentarei nos montes de Israel, junto aos rios, em todas as habitações da terra. Então a gente vê um tempo cronológico onde Deus está tirando as pessoas, né? Tirando a sua igreja, tirando o povo de Israel dos lugares onde anteriormente habitavam, né? E está levando para um lugar primeiramente especial, onde está sendo protegido, e depois para trazer junto as habitações da terra de Israel, no caso da terra dos céus, né? O reino celestial. Ezequiel 34, 25 também diz: e farei com elas uma aliança de paz, acabarei com as feras da terra, e habitarão em segurança no deserto, e dormirão nos bosques, nesse tempo cronológico, tempo que nós estamos estudando aqui. Então foi alguns textos aqui para que a gente pudesse também meditar aí nesse ponto do deserto.